Meus amigos, que bom estarmos de volta mais uma vez com o nosso programa. Eu tenho a mais absoluta certeza que temos aprendido muito com o nosso Deus. Eu acredito que a todos vocês que têm nos acompanhado têm recebido de Deus essa presença maravilhosa. E, aliás, falar em presença maravilhosa, eu fico feliz porque eu tenho recebido de todas as partes pessoas agradecendo pelos ensinamentos, porque são ensinamentos que não são meus, são os ensinamentos que estão na palavra de Deus. E Deus tem nos dado essa abertura e esta oportunidade de poder compartilhar com os amigos, principalmente com aqueles que amam de fato e de verdade fazer a obra de Deus de forma excelente. Eu acredito que o Senhor Jesus nos escolheu para sermos suas excelências no meio de uma geração corrompida, de uma geração onde as pessoas não têm muito interesse pelas coisas de Deus. Portanto, eu acredito que cada oportunidade que nós chegamos aqui é algo especial vai acontecer. Mais uma vez, queria que você pegasse a sua Bíblia, pegasse o seu caderno de anotação, pegasse a sua xícara de café, não sei se você vai tomar um cafezinho enquanto a gente vai falando aqui, ou se você vai, não sei qual horário que você vai estar acompanhando esse programa. Também queria pedir que você compartilhasse com seus amigos. Se tem lhe ajudado, eu acredito que muitas outras pessoas também, elas precisam dessa ajuda. E aí eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas. Pode compartilhar tanto pelo Facebook, que a gente posta no Face, aqui no YouTube também, se você puder divulgar também para as pessoas, seus amigos, seus colegas, o nosso canal. Nós só temos um objetivo: fazer a obra de Deus com excelência. Hoje nós queremos dar continuidade ao estudo que nós estávamos falando no último programa sobre a importância da sabedoria. Quando se fala em fazer a obra de Deus, ela exige que a façamos com excelência. Desta forma, nós precisamos encontrar nas Sagradas Escrituras quais são os requisitos básicos de Deus para que nós consigamos alcançar os planos e os objetivos por Ele determinado. Importante entender que a nossa vida, ela foi traçada, dirigida pelo próprio Deus. Nós não somos obra do acaso e nem estamos aqui por acidente. Eu acredito que cada um de nós temos uma razão por estarmos aqui, ou para estarmos aqui. Portanto, compete a cada um de nós descobrirmos esta razão. E assim nós, então, entraremos em acordo, em harmonia com a palavra de Deus. Eu me recordo de Jeremias, quando Deus apareceu para ele e disse: Jeremias, você é o meu profeta. E ele disse: eis que eu não sei falar, Senhor. E Deus então disse: não digas que não sabe falar, porque desde o ventre da sua mãe eu já te escolhi. Ou seja, você nasceu para ser profeta. E as minhas palavras eu já coloquei na tua boca. Então, Jeremias, não digas que és uma criança, porque você não é. Você vai falar o que eu mandar, o que eu disser, você vai falar. Bom, vamos então começar o nosso estudo de hoje, fazendo a obra com excelência. Eu quero ler Provérbios 4, para nós iniciarmos. Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquire sabedoria, adquire entendimento, estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará. É isso que ele está dizendo, que se nós abraçarmos a sabedoria,
se nós abraçarmos o entendimento, nós seremos honrados, nós seremos protegidos, nós seremos pessoas que daremos alegria ao nosso Deus. Então, já entendemos que uma das coisas importantes é a sabedoria. E aí nós já vimos que a sabedoria, ela tem várias virtudes. Só lembrando que uma das virtudes da sabedoria é a prudência. A prudência é a capacidade de prever futuros erros. Já falamos no programa anterior. Também a sabedoria, ela tem uma outra virtude chamada o silêncio. Ela sabe guardar o silêncio, ela fala na hora que convém, ela não sai por aí falando coisas indevidas. Sobre a obra de Deus, especificamente sobre a obra de Deus, aí eu preciso ler com vocês no livro de Atos, no capítulo 3 ou no capítulo 6, no versículo de número 3. Aqui nós temos um caso que estava acontecendo na igreja primitiva. A igreja começou a crescer e você sabe que quando cresce precisa se organizar para continuar crescendo, porque tudo que cresce e se não se organizar, então para de crescer. Então todo crescimento exige um esforço concentrado para continuar crescendo. Isso é importante para nós. Nós temos que parar e olhar e dizer, por que parei de crescer? Bem, se analisar então os fatos, eu vou perceber que em algum momento eu deixei de tomar decisões que eu deveria tomar ou que eu deveria ter tomado. E por isso, o reflexo daquela decisão não tomada, daquela atitude que não foi aplicada no momento, reflete no futuro no que estamos fazendo. Então, toda pessoa que quer crescer, ela precisa de sabedoria, ela precisa se organizar. Eu vou ler o texto aqui, vou ler na versão da Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, tá bom? Diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O crescimento aumenta a necessidade de uma reorganização, para que ninguém deixe de ser atendido. Por exemplo, eu sou pastor, não é? E eu sei que tem pessoas que... Eu sempre falo isso na igreja, dizendo assim, olha, irmãos, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto, depois do culto, eu não saio, eu fico ali, eu atendo as pessoas depois do culto, tenho prazer de fazer isso. E tem coisa que não tem como você pedir para outra pessoa fazer, você que tem que fazer. Algumas pessoas falaram, irmão, pastor, e por que o senhor não fica na porta, por exemplo, atendendo a gente quando a gente chega na igreja? Eu disse, olha, eu evito fazer aquilo que eu não posso, ou que eu não possa continuar fazendo. Porque imagina que se eu estou num lugar pequeno, e aí eu atendo todo mundo na porta, na chegada, cresceu, aumentou o número de pessoas, aí eu não consigo mais, então as pessoas vão dizer, poxa, quando éramos menos gente, ele ficava na porta, agora aumentou o número e não fica mais. Quer dizer, então o que eu faço? Eu prefiro fazer o que eu sempre faço. E o que é que eu sempre faço e posso continuar fazendo? Terminou o culto, eu desço do altar e fico ali o tempo que for necessário para atender pessoa por pessoa. Se marcar, a pessoa vem assistir o culto, se é a primeira vez, se é a segunda, se já é membro, se já não é. Eu prefiro continuar fazendo isso. É claro que existem coisas que nós precisamos prestar atenção para que outras mais importantes não sejam esquecidas. E aqui na distribuição do alimento diário, as hebreias, né, estavam sendo desprezadas, esquecidas, por causa do crescimento. Então a igreja primitiva, na pessoa dos 12 apóstolos, tiveram a seguinte
orientação, disseram. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, havia mais discípulos, disseram: não é razoável que deixemos as mesas, que deixemos a palavra de Deus para atender às mesas. Ou seja, tem coisa que eu não posso fazer, tem coisa que eu preciso de auxiliar, eu preciso de pessoas para me ajudar. Eu não posso abandonar a palavra e fazer outras coisas. Claro, eu faço visita no hospital, eu faço funeral, tudo isso tem a ver com a palavra. Eu unjo os enfermos, eu oro pelos enfermos, tudo isso tem a ver com a palavra. Existem outras atividades que aí outras pessoas podem fazer. Não é? Outras pessoas podem fazer. E Pedro então disse: não é razoável que nós deixemos a palavra para poder servir às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens, primeira qualidade, boa reputação. Precisa ter boa reputação. A gente não pode colocar a pessoa que não tem uma boa reputação, porque vai refletir na imagem da igreja, na imagem dos apóstolos. Olha que preocupação importante foi dos apóstolos que estavam iniciando o trabalho. E a segunda característica ou requisito foi cheio do Espírito Santo. É necessário ser cheio do Espírito Santo. E disse mais, e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, olha só o requisito: homens que fossem de boa reputação e pessoas que fossem também cheias de sabedoria. Então você me pergunta: pastor, quais são os requisitos para fazer a obra de Deus com excelência? Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Agora, como é que eu vou, pastor, adquirir uma boa reputação? Claro que a boa reputação tem a ver com aquilo que as pessoas dizem a teu respeito. O que as pessoas falam de você? Só que às vezes, para as pessoas falarem de você, é porque você está manifestando quem você é. Tem a ver com caráter. O caráter é o que você é. A reputação é o que as pessoas dizem de você. Então, peraí, como é que eu melhoro a minha reputação? Eu melhoro a minha reputação melhorando o meu caráter. O caráter é aquilo que eu sou. A reputação é aquilo que as pessoas dizem a meu respeito. Há pessoas que às vezes elas tentam fingir, e aí não adianta você tentar fingir tendo uma boa reputação, porque depois o caráter vai ser revelado. Eu não sei se você já teve alguma insatisfação de você conhecer uma pessoa e encantar. E falar: poxa, essa pessoa, você viu a pessoa, sei lá, se foi pela internet, se foi pela televisão, não sei onde. E um dia você teve a oportunidade de encontrar essa pessoa pessoalmente e você falou: poxa, não é nada daquilo que eu vi. Ou seja, ela até te passou uma boa reputação. Você conseguiu formar uma imagem positiva, mas os atos praticados por aquela pessoa fez com que você tivesse uma outra visão daquela pessoa. Então, para quem faz a obra de Deus, atenção, eu não posso ser uma coisa no altar e ser outra fora do altar. Eu preciso ser a mesma pessoa, quer no altar, quer com a minha família, seja com os parentes. Eu não posso mudar. Imagina, por exemplo, eu gosto de atender as pessoas. Eu gosto, isso aí está em mim, eu gosto de atender. Aí eu fico ali no altar atendendo, dou atenção, converso com as pessoas. Quando eu saio na rua e alguém quiser falar comigo, eu preciso conversar com a pessoa também. Eu não posso ser mal educado. Porque senão alguém que me viu fala: poxa, esse pastor lá na igreja é uma coisa, na rua ele é outra.
quando eu vou na loja, ao shopping, quando eu vou em qualquer outro lugar, eu preciso ser a mesma pessoa. Porque diz a Bíblia que nós estamos sempre rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, que vão testemunhar a nosso respeito. Então é importante que nós saibamos o que falar, como falar, de que forma, de que maneira. É importante, porque se nós não tivermos essa importância e prestar muita atenção na nossa reputação, nós vamos falar coisas indevidas. Você quer ver uma coisa para você que é pastor, que me assiste? Preste bem atenção. Eu não sei se você já teve experiência disso. De você chamar atenção, às vezes corrigir um obreiro, por exemplo. Chamar a atenção de um obreiro, obreiro, tal. Eu já tive uma experiência disso aí, há muitos anos. E o que a sabedoria me ensinou? Que aquela pessoa pode até ter falhado, mas nunca jamais eu devo chamar a atenção dela na frente de todo mundo. Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha falhado, quando eu chamo a atenção dela na frente das pessoas, as pessoas me veem com maus olhos. Olha o que a sabedoria me ensinou. Isso eu aprendi há mais de 20 anos, hein? Não aprendi ontem, não. Há mais de 20 anos. No meu treinamento de obreiros, foi quando eu estava em Mato Grosso, o treinamento de obreiros, né? E eu aprendi isso, a sabedoria me ensinou. Não foi ninguém que falou comigo, foi a sabedoria que me ensinou. Às vezes eu dizia, vai lá, obreiro, tem que ser rápido. Às vezes a gente orando, libertando as pessoas. E aí a sabedoria falou, olha, cuidado como você fala. Porque quando você dirige a palavra a uma pessoa, se a sua palavra for dura, as pessoas em volta criam uma má impressão de você. Eu falei, obrigado, sabedoria. E nunca mais eu fiz isso, porque a sabedoria me ensinou. Agora, quantas pessoas fazem brincadeiras, gracejos, chocarrice? Não pode, o altar é santo. Não estou dizendo que você não possa descontrair. Eu gosto de descontrair, né? É legal isso, mas eu preciso manter uma ética na minha linguagem, na minha postura pastoral. Eu preciso manter uma ética. Preciso manter uma ética. Porque eu estou rodeado de testemunhas. Pessoas que estão a todo tempo julgando o meu comportamento. Pessoas que olham e dizem, Para você ter uma ideia como isso é tão forte, uma vez eu cheguei num lugar e um pessoal que estava, quando eu cheguei, eles saíram. O pastor vai chegar? Vai, então nós vamos embora. Aí eles saíram. E por que eles saíram? Ficou só o pessoal da família. Porque aí depois falaram, pastor, desculpa, o pessoal saiu aí. Foram até muito educados. Quando eu cheguei, pastor, o senhor está chegando, o senhor desculpa, a gente está saindo e tal. Eu falei, não, que isso, fica à vontade. Mais tarde, eu descobri que aquelas pessoas, eram várias pessoas, haviam se decepcionado com o pastor. Não comigo, mas com algum pastor. E depois da reunião que nós fizemos, era um culto, era uma visita no lar, e nós conversávamos com as pessoas e atendemos, e depois essa pessoa chamou e disse assim, pastor, aquele pessoal que saiu aquele dia, eles depois perguntaram como é que foi o culto, como é que foi a reunião. Porque eles queriam saber, porque como eles haviam se decepcionado com alguém, então eles pensaram, bom, vai ser do mesmo jeito. Olha só, então eles viram que eu os tratei bem, os cumprimentei com alegria, com sorriso, né? E eles então ficaram felizes em saber que existem pessoas diferentes. E eles até disseram, olha, depois, quando possível, traz o pastor aqui em casa, já que é assim, igual você está falando.
Veja a tamanha responsabilidade, né? Veja a responsabilidade da pessoa que falou que a gente era diferente. E agora veja a minha responsabilidade em ser diferente. Você compreende? Porque já pensou se eu chego lá e de repente eu vou e não sou aquilo que a pessoa falou? Então, gente, a reputação é muito importante. Cuida dela para que você cresça. O segundo requisito é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós o recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Você entregou a sua vida a Cristo? Entregou? Então você recebeu, naquele momento que você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não falo em línguas estranhas. Eu não oro em línguas, ou seja, eu não sou batizado no Espírito Santo, pastor. Então eu não tenho o Espírito Santo? Não, você tem o Espírito Santo. O que falta é você ser batizado no Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, só para te ajudar. Os discípulos de Jesus, primeiro eles receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados no Espírito Santo. Então, meus filhos, meus alunos, meus queridos, meus amigos e minhas amigas, são dois eventos: o recebimento do Espírito Santo e o recebimento do batismo com o Espírito Santo. São dois eventos completamente diferentes. Eu gostaria que você permanecesse conosco, porque na próxima semana eu vou falar sobre esses dois eventos, sobre o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo. Só para refrescar sua mente, só para deixar você mais tranquilo, mais tranquila. Você crê em Jesus Cristo? Sim ou não? Crê. Ótimo. Você ama Jesus Cristo? Sim ou não? Sim, ótimo. Ele é o teu Senhor? Você entregou sua vida a Ele? Você confia nele como teu único e suficiente Salvador? Confie, pastor. Então preste atenção. A Bíblia Sagrada diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, é porque você já tem o Espírito de Deus em você. E agora o que falta? O que falta é você ser batizado no Espírito Santo. E sobre o batismo no Espírito Santo, eu vou falar na nossa próxima programação, no nosso próximo encontro, tá? Então, olha só, você já tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Está escrito lá no livro de Coríntios. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, quem te leva a confessar Jesus como Senhor é o Espírito Santo. Ótimo. Então, você já tem o Espírito Santo. Aleluias. Oh, tem gente que acha que não tem. E eu fico pensando que o Espírito Santo fica muito triste quando ele está com você, você o ignora. Mas você o ignora muitas vezes pela falta de sabedoria, né? 1 Coríntios 12, 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, maldito, amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, se você confessa que Jesus Cristo é o teu Senhor, então você tem o Espírito Santo. Por favor, você que me assiste, não diga que você não tem o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Porque se você confessa que Jesus é o teu Senhor, você tem o Espírito Santo. Agora, o que você não tem ainda é o batismo no Espírito Santo. E sobre o batismo no Espírito Santo, nós vamos falar no próximo programa.
eu gostaria que você compartilhasse. Tá ficando bom, hein? Glória a Deus. Olha, que presença maravilhosa, porque quando a gente afirma as coisas de Deus, é porque Deus está presente. Deus sabe a minha sinceridade. Deus sabe o quanto eu quero te ajudar. Eu nasci para isso, Deus me chamou para isso. É um preço que a gente paga, mas é um preço que a gente paga com alegria. Então, 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer, a não ser pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, é porque estes têm o Espírito Santo. E o fato de ser batizado no Espírito Santo, aí eu vou falar no nosso próximo encontro. No próximo sábado, a partir das 3 da tarde, já mando o vídeo aqui no YouTube, já posto na rede social, já mando para você também que eu tenho o seu WhatsApp. Se você quiser me adicionar no seu WhatsApp, você pode me mandar uma mensagem, salva o meu número nos seus contatos, está aparecendo aí no seu vídeo, e você, por favor, me manda uma mensagem: oi pastor, eu assisto os vídeos e queria que o senhor me adicionasse na lista de transmissão para receber as mensagens, porque aí quando eu posto o vídeo no YouTube, eu mando o link para todo mundo, todas as pessoas das minhas linhas de transmissão. Então você já, onde estiver, você já acessa, você já assiste, tá bom? Então próximo sábado nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo? Então vamos orar comigo aqui, quem tem o Espírito Santo. Chega junto aí, segura forte o seu celular, né? E ore comigo agora. Querido Pai Celestial, quantas pessoas estavam dizendo, eu não tinha o Espírito Santo. Aliás, alguns pensavam, eu não tenho o Espírito Santo. Eu não falo em línguas estranhas. Mas aí quando a gente lê lá no Evangelho de João 20, que primeiro os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, o Senhor Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, e posteriormente, lá em Atos 2, no dia do Pentecoste, eles foram batizados no Espírito Santo. E essa pessoa que está me acompanhando agora, que diz que te ama, que te adora, Pai querido, ela já tem o Senhor, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não é pelo Espírito Santo. Então, se ela confessa Jesus como o Senhor da vida dela, porque ela já tem o Espírito Santo. Então, Espírito Santo querido, eu te peço que continue nos ajudando, nos dando essa abertura, esse entendimento, essa sabedoria, para que continuamos crescendo em Tua presença. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada amigo e cada amiga. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá aí. Deus te abençoe. Nós vamos terminar por aqui e nós voltaremos com toda certeza no próximo sábado. Deus abençoe. Um grande abraço a você e a todos os seus.